Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Murilo, sou professor da equipe de português do ESAG Vestibulares. Bem, hoje nós vamos continuar aí com as nossas aulas sobre verbo, né? Caso vocês não lembrem, nós já passamos por 4 aulas. Nas 4 primeiras eu falei sobre tempo verbal. Na primeira eu trabalhei o presente, do modo indicativo. Na segunda eu trabalhei o pretérito, ou passado, também do modo indicativo. Na terceira eu falei sobre o futuro, também no modo indicativo. E na última eu falei sobre os tempos no modo subjuntivo. Hoje necessariamente não vamos falar de tempo verbal, mas sim de modo imperativo. E por que não é tempo verbal? Porque no português, o imperativo é conhecido como uma forma atemporal. O que viria a ser uma forma temporal é que o imperativo, nas suas configurações, não expressa a ideia de tempo. Como assim? Reparem na definição. Um imperativo expressa ordem, pedido, conselho ou alguma sugestão. Quando você dá uma ordem para alguém, faz um pedido para alguém, você espera simplesmente que a pessoa cumpra, sem um prazo muito bem determinado. E é por isso que o imperativo é entendido como atemporal. Você só espera que a pessoa cumpra o que você pediu ou o que você mandou, sem ideia de tempo exato. Bem, como que se trabalha o imperativo? Para você poder trabalhar ele direitinho, você tem que conhecer essa estrutura aqui de tabela. Parece complexa, mas eu vou dar passo a passo para vocês conseguirem trabalhar de maneira tranquila. Para poder mexer com essa tabela do imperativo, cujo objetivo é verificar a congruência entre verbos e pronomes, você tem que configurar ou saber trabalhar muito bem com 2 tempos e 2 modos. O presente do indicativo e o presente do subjuntivo. O presente do indicativo, caso você não lembre, volta lá na primeira aula sobre tempo verbal, que eu falei sobre isso. Presente do subjuntivo, caso também não lembre, volta na última aula que eu falei sobre isso aqui também. Lembra que eu falei que você conjuga com uma marca de apoio? Ainda que eu ande, ainda que tu andes, mesmo que eu ande, mesmo que tu andes. Volta lá na aula anterior que você vai conseguir entender. Bem, vamos ver como é que funciona essa tabela. Você pega, escolhe um verbo, aqui eu escolhi o verbo andar, um verbo tranquilo de trabalhar, e conjuga inteirinho no presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Fez isso? Vem aqui para outra ponta da tabela e conjuga o presente do subjuntivo. Ainda que eu ande, ainda que tu andes, ainda que ele ande, ainda que nós andemos, ainda que vós andeis, ainda que eles andem. Feito isso, você tem que trabalhar agora com a construção do meio da tabela, que é onde ficam justamente os imperativos. No português, nós temos 2 tipos de imperativos, né? O imperativo afirmativo, que é quando você dá uma ordem para alguém fazer alguma coisa, e o imperativo negativo, que é quando você dá uma ordem para alguém não fazer alguma coisa. E como que se configuram essas coisas? Há alguns detalhes importantes. O primeiro deles que vocês têm que observar é que no presente do indicativo, ou no presente do subjuntivo, ou qualquer outra forma verbal, o pronome vem antes do verbo, né? Eu ando, tu andas, ele anda, ou seja, o pronome vem antes. No imperativo, por se tratar de uma coisa, de uma ordem, de um pedido que você dirige a alguma pessoa, a posição do pronome muda. O pronome fica depois do verbo. Reparem aqui, ó. Eu, tu. Coisa importante, você não dá uma ordem para o ele. Ah, vai lá, ele. Então, o ele é substituído por você. Eu, tu, você, nós, vós, vocês. Seja na forma singular, seja na forma plural, o ele é substituído pelo você. Feito isso, qual que é o próximo passo importante?
acho que vocês conseguem entender que uma ordem, um pedido, um conselho, uma sugestão não é dada para si próprio. Eu não dou uma ordem para mim mesmo. Se eu não dou uma ordem para mim mesmo, o eu, a primeira pessoa, ela é eliminada, tá? Você não vai trabalhar no imperativo com a primeira pessoa do singular. Você trabalha no imperativo da segunda pessoa do singular para baixo. Tranquilo isso? Vamos verificar como é que eu monto essa tabela. Primeira coisa, vamos começar pelo imperativo negativo, que ele é mais fácil. Reparem que eu já deixei aqui algumas setas mostrando para você como é que você faz a transferência. Você pega o presente do subjuntivo inteiro e transfere tudo para cá, sem alterações. Por exemplo, ainda que tu andes, eu pego o verbo e coloco aqui, não andes tu. Ainda que ele ande, eu pego o verbo, coloco aqui, não ande você. Ou seja, você vai, seguindo essas setas, fazer todas as transferências para cá, sem muitos segredos. Agora, o imperativo afirmativo, ele tem alguns detalhes importantes. Pelas minhas setas, eu estou vendo que algumas coisas continuam simplesmente sendo transferidas aqui do presente do subjuntivo. No entanto, há um detalhe importante. As segundas pessoas, seja a segunda pessoa do singular, seja a segunda pessoa do plural, vão sair do presente do indicativo. É necessário ter muita atenção nisso. Com ainda um pequeno detalhe. Você deve remover o S que acompanha essas formas. Então tu andas, transfere o verbo para cá e remove o S, fica anda tu. Vós andais, transfere a forma verbal para cá e arranca o S, andai vós. E o restante, pelas minhas setas, continua saindo daqui, ó. Ainda que ele ande, não ande você, ande você. Ainda que nós andemos, não andemos nós ou andemos nós. A mesma coisa aqui embaixo. Ainda que eles andem, não andem vocês, andem vocês. As setas ajudam a direcionar. Feito isso, está pronta a sua tabela. Talvez a pergunta que você esteja se fazendo é: para que serve, afinal de contas, saber mexer com uma tabela de imperativo? Como eu falei para vocês, a função do imperativo é verificar a congruência, a compatibilidade entre um verbo e um pronome. Eu não posso usar qualquer verbo com qualquer pronome na forma imperativa. Existem verbos certos para pronomes certos. Para a gente poder entender isso direitinho, eu coloquei aqui um modelo de aplicação para que nós consigamos perceber como é que isso funciona. Por exemplo, aqui tem uma frase famosa de um famoso banco, né? Vem para a caixa você também. Essa frase ela apresenta um problema de colocação de imperativos em relação ao pronome. Como eu sei disso? Vamos fazer as marcações aqui. Para trabalhar com imperativo, o que você deve fazer? Você deve primeiro marcar o verbo e depois marcar o pronome. Então, eu marco o verbo e depois eu marco o pronome. E o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se existe uma congruência entre esse verbo vir, e o pronome você. Vamos tentar encaixar aí, uma vez que é uma ordem afirmativa, né? Vem para a caixa. Vamos tentar encaixar na tabela. Eu venho, tu vens. Se eu passo esse vens para cá e arranco S, fica vem. Vem tu. Reparem que você acabou de identificar um problema, né? Vem tem que ser tu. Quer fazer um teste? Ainda que eu venha, ainda que tu venhas, ainda que ele venha. Não venha você, venha você. Se for você, tem que ser venha. Se for você, tem que ser venha. Repararam como funciona?
você faz os encaixes na tabela e verifica a congruência entre o verbo e o pronome. Eu venho, tu vens, passei para cá, remove o S, tu vens, vem tu. Ou seja, se for vem, tem que ser tu. Ou, ainda que eu venha, ainda que tu venhas, ainda que ele venha, não venha você, venha você. Se for você, tem que ser venha. Ou seja, a nossa famosa musiquinha deveria ser ou vem para a caixa tu também, ou venha para a caixa você também. Bem, aí há licenças poéticas, é uma canção, mas você já percebe como funciona o encaixe entre o verbo no imperativo e o seu pronome. Outro modelo de aplicação, os vestibulares muitas vezes nos dão apenas os verbos, mas não nos dão o pronome. Como que eu resolvo isso? Repara que eu tenho aqui dois verbos, né? Conferir e clicar. Uma frasezinha bem simples, né? Confira as dicas do site. Clica aqui. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se esses dois verbos estão batendo, uma vez que eles são verbos no imperativo, né? Não sei se você percebeu, mas é confira, pedido, sugestão, e clica. Sei lá, ordem, pedido, sugestão. Mas eu não tenho pronome. Como é que eu vou poder encaixar na minha tabela se eu não tenho o meu pronome? Você vai fazer aparecer o pronome. Ah, como que eu faço aparecer o pronome? Você vai colocar esse verbo na tabela. Por exemplo, o jeito mais fácil de fazer isso. Pega o verbo conferir e tenta fazer com que ele chegue aqui na sua forma afirmativa. Ainda que eu confira, ainda que tu confiras, ainda que ele confira. Olha, achei o confira. Ainda que eu confira, ainda que tu confiras, ainda que ele confira. Segue as setas, não confira você, confira você. Reparou que o confira pede um você. E tendo feito isso, qual o seu próximo passo? É verificar se o clica está batendo com você. Vamos verificar? Ainda que eu clique, ainda que tu cliques, ainda que ele clique. Não clique você, clique você. Não está batendo, né? Não pode ser clica. Tem que ser clique. Ou seja, a frase para ficar correta é: confira as dicas do site, clique aqui. E como que você descobre? Jogando as informações aqui na tabelinha, fazendo a aplicação dos verbos e dos pronomes na minha tabela de imperativo. Bem, espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que isso ajude vocês. Nos vemos na próxima aula. Até mais!